Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reverberar, trazer as dúvidas. O assunto Andrew, o ex-príncipe, irmão do rei Charles III, filho da rainha Elizabeth II, do príncipe Philip, o filho favorito, que agora caiu em desgraça total. O próprio irmão tirou o título de príncipe, perdeu, foi perdendo, mas o que de fato isso de concreto muda na vida do Andrew, da configuração da realeza? O rei pode, não pode fazer essa retirada desse título de príncipe, já que ele é filho da rainha Elizabeth II com Philip, príncipe Philip. Como está a linha de sucessão? Ele foi excluído, não foi excluído? E o Duque de York, mesmo ali a Vera no papel, pode ser retirado? Como isso está andando? As filhas foram atingidas ou não? Continuam com títulos ou não? Várias perguntas. E qual o objetivo maior dentro da monarquia? Qual é a simbologia desta ruptura total do rei Charles com seu irmão agora, o Andrew, o comum, o privado, o cidadão privado Andrew? Vamos lá que eu vou responder para vocês. Bem, eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Eu peço para você se inscrever, deixe o seu like e comente. Chegou aqui, seja muito bem-vindo, então fique à vontade. Já ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. Compartilhe esse vídeo, hypa. Hypar é dar ponto pro Dudu. Seja membro para você ter privilégios. Aqui o privilégio é bom. Vídeo toda semana exclusivo, figurinha, grupo, vídeo, qual tema você quer que eu faça, tudo isso lá no Seja Membro, na corte do Edu. Tem um valor, mas, gente, isso vai ajudar bastante o desenvolvimento e o crescimento do canal. Então, vamos para essa avalanche de notícias e de dúvidas. E eu vou falar de uma maneira bem didática, para vocês poderem entender. Didático, eu digo, bem brasileirinho. Então, o comunicado do rei Charles III pegou o mundo de surpresa. Realmente surpresa, porque não existiu vazamento. Dia 30, um comunicado. Então vamos me basear dentro deste comunicado para a gente ir por partes. Então o rei Charles manda um comunicado através do Palácio de Buckingham, trazendo a informação de que ele estava abrindo um processo formal para a retirada do título de príncipe do irmão Andrew. Assim fica caracterizado que o rei Charles manda um aviso para nós, meros mortais, que seu irmão não é mais príncipe. Não tem mais Sua Alteza Real. Já perdeu lá na Rainha Elizabeth II. Todos os títulos caindo. Lembrando que na semana passada, 2 semanas atrás, o príncipe Andrew comunicou, por livre pressão, ele abdicaria ou estava abdicando dos seus títulos, os seus únicos, ou o que sobrou dos seus títulos, no caso Duque de York, que é um ducado importante, um título importante dentro da história da realeza britânica, e outras honrarias que ainda tinha, como um baronato, então foi se despindo. O rei manda, a primeira coisa dessa linha é a formalização de um processo. Este ato é considerado um protocolo na qual o rei usa da sua prerrogativa, do seu poder. É como se ele estivesse mandando um mandato real para a figura que concentra os processos dos poderes. Poderes do parlamento, poderes da monarquia, que trabalham separadamente, e ele, que é o Lorde Chanceler, que cuida então do, vamos dizer, do Ministério da Justiça. Não é igual, mas é como se fosse. Aqui no Brasil a gente tem o título de príncipe, princesa, ele passa a ser do rei, quer dizer, sempre foi do rei, mas passa a ser limitado. Quer dizer o quê? O rei ou a rainha que distribui da melhor forma, da melhor visão que ele enxerga. No caso, a rainha Elizabeth II com os filhos do príncipe Harry. Ela não deu os títulos de príncipe e princesa. Quem deu? O rei Charles. Está na prerrogativa do rei de dar e retirar.
Existe ainda especulações quando o príncipe William, lembra que eu fiz um vídeo falando que ele vai mudar, fazer tudo acontecer? Pode ser que só membros sêniores que trabalham, estão no front, vão ter esse título de príncipe e princesa. O restante, não mais. Então existe, mas o que eu quero dizer? O título de príncipe é diferente de duque, de conde, de barão, que está ligado ao parlamento. Os processos, tudo acontece para remover esses títulos importantes, precisa do parlamento. Já o título de príncipe, Sua Alteza Real, o rei tem total liberdade para fazer esse movimento que ele fez. Ele é um título de cortesia real, ele é um status. Ele é um status, então nasceu dentro da realeza e pronto. Filho da rainha, do príncipe Filipe, do príncipe consorte. E pela ironia do destino, o senhor Andrew agora se torna privado. Um cidadão comum. Assim como Kate era, quando ele, no livro lançado, recém-lançado, não autorizado, A Queda do Duque e da Duquesa de York, que narra que ele fez ou teceu comentários desagradáveis sobre Kate, da Meghan, até o Harry foi lá tirar satisfação, deu um soco nele, segundo a publicação. Ele já negou, no caso, o príncipe Harry, mas tá aí, tá? Pelo menos essa informação, e ele, o príncipe Andrew, se tornam comum. E pior, né? Porque a gente está se tratando aqui a polêmica sexual do príncipe Andrew. Eu vou fazer um vídeo explicando. O ser nojento. Só para você ter uma ideia, a publicação, o livro póstumo da Virginia Giuffre, que trouxe todos os detalhes, desde o envolvimento com Jeffrey Epstein e do Andrew, que não é especificamente um livro póstumo somente do príncipe, mas o príncipe Andrew está sistematicamente ligado com o Jeffrey, mesmo ele dizendo, durante esses 5, 6, 7 anos, aliás, 15 anos, desde quando foi colocada a foto dele com este condenado sexual, um predador sexual de menores, que é no caso Jeffrey Epstein, ele ainda respondeu numa entrevista catastrófica de 2019, no caso Andrew, ex-príncipe, que ele não tinha nenhuma relação, pois ele falou que ele foi até Nova York para desfazer da amizade. Pra que você precisa presencialmente avisar que você não é mais amigo da determinada pessoa? Ele responde descaradamente nessa entrevista dada ao BBC, considerada uma tragédia. Até porque, em nenhum momento, até hoje, até agora, até no comunicado do rei Charles, ele comunica que o irmão ainda fala que ele é inocente, que ele não fez tais práticas, mas ele apenas pensa nele. Ele nunca pensou ou ele nunca se referiu às vítimas que acusam ele. Ele nunca teve nenhum movimento para com a Virginia, que denunciou, que fez parte da sua queda. Aliás, a família da Virginia comemorou a decisão do rei, mas ainda quer mais. Agora, comum, existe uma possibilidade de processos criminais caírem no ombro de Andrew. Por quê? Porque até então o príncipe Andrew, ex-príncipe, achava que ele podia tudo, porque no livro da Virginia ela diz que quando ela foi abusada pelo príncipe, então príncipe Andrew, ele dizia: você tem o dever de me servir. Eu tenho direito de nascença. Eu tenho direito por ser da monarquia. Ele não falou monarquia, mas o direito de nascença é esse direito. Eu tenho esse direito por nascença. Eu nasci podendo fazer o que eu quiser fazer. Essa é a mensagem. Quando você vê a entrevista, quando você vê o comportamento deste cidadão, você fala, cara, dá para entender, pelo menos, a loucura pelos relatos de ex-funcionários, que trata as pessoas gritando, uma pessoa desagradável, tóxica, perversa em todos os sentidos. Que não somente com a Virginia, várias outras testemunhas colocam ele e-mails onde ele descreve, falando para o Jeffrey, que
resolveriam os problemas e que voltariam a brincar, porque tem vários relatos que os dois praticavam atos sexuais juntos. Jeffrey morreu em 2019 e o príncipe continuou ali, mesmo falando que nunca existiu nenhum envolvimento. Mas e-mails, fotos dele em Nova York, vídeos, um vídeo dele abrindo a porta para uma jovem, depois sai o Jeffrey, tudo isso está sendo resgatado e sendo jogado aí, ó. E sendo constantemente pauta de documentários importantíssimos que eu vou trazer para vocês. Vocês entenderam a ideia da impunidade? Eu estou acima de todos? Essa era a visão do Andrew. Então era preciso o rei fazer isso. Então o rei tinha todas as condições de fazer, demorou de fazer. Aliás, só fez porque a opinião pública começou através do livro da Virgínia, dos e-mails resgatados que começaram a rodar, como este que eu disse, e aí ele foi confrontado publicamente por um antimonarquista, no movimento antimonarquista, falando: até quando você vai fazer a proteção do seu irmão? Por que nós pagamos ainda a segurança privada do seu irmão? Essa segurança que o Harry também quer. Por que ele continua morando dentro aí da sua casa, pelo menos com dinheiro nosso? Você sabia do caso? Você se passa? Você protege? Porque isso está querendo dizer o quê? Você também faz parte deste esquema. Então ele foi confrontado publicamente. Essas imagens do Rei Charles, eu coloquei aqui em outros vídeos, ela rodou o mundo. E a opinião pública crescente e teve, então, essa decisão no dia 30. Decisão essa que teve uma reunião no dia 29, privativa, com o conselheiro que mexe com assuntos judiciários do rei Charles e com o Lord Chanceler, que ocupa a posição neste momento, e eles debateram, então, a retirada do príncipe. O que ele mais perdeu, Edu? Ele perdeu também a honraria da Ordem da Jarreteira, da Ordem Vitoriana, outras honrarias pequenas que faziam parte ainda do mundinho deste nefasto senhor Andrew, que responde agora como Andrew, sobrenome do pai e da mãe, como foi o comunicado do rei Charles. Para você entender mais ainda, a Diana perdeu Sua Alteza Real, a própria Sarah, Sua Alteza Real, tudo pela Rainha Elizabeth II. O próprio Andrew também passou. Então, essas honrarias pertencem ao rei, ao monarca, tá? A Diana ficou super triste, o William prometeu a ela devolver quando ele fosse rei. Então, existe este mandato real, este poder para o rei, para o monarca, fazer diretamente com o judiciário, com o Ministério da Justiça, sem acionar o parlamento. Por que a gente fica na dúvida? Porque não é de costume o rei fazer isso. O rei, príncipe, Sua Alteza, esses títulos o rei pode fazer sem o parlamento. Ducado e outros assuntos passa pelo parlamento, ele tem que responder ali no parlamento. É um processo longo, desgastante, mas é uma resposta pública que o parlamento quer. Porque aí a gente entra no ducado. Ele desistiu publicamente, então isso é uma simbologia. Ele passa a não mais usar o duque. Por que o senhor Andrew usava dos benefícios e traziam financeiramente, que é muito questionado pelo William, porque essas pessoas estão aproveitando ainda da instituição, manchando e recebendo do dinheiro do contribuinte. Isso também serve para Harry, mas lógico, a gente está falando de outro assunto muito mais grave. Então, o Andrew usava da prerrogativa dos seus títulos, porque ele nasceu com direitos de fazer negócios com esses benditos títulos. Por isso que o rei está tirando tudo de uma vez para parou. Pessoal, parou. Por quê? A monarquia está por um fio. A situação está assim, ó. A opinião pública não cessou, mesmo com as medidas tardias, comemorada por várias pessoas, ao vivo em programas, inclusive. Como eu disse, a família também da Virgínia, mas ainda precisa de mais.
porque a monarquia está em um momento delicado. E aí, por isso que a gente fala que tem as digitais de William, de Kate, porque, cara, nós somos os próximos, tem a saúde do rei sendo debatida. Se chegar até o príncipe William, a monarquia em pé, mas a situação está ficando bem deplorável. Então, diante de tudo que eu falei, o rei Charles passou da hora de fazer isso. Tem a simbologia de ostracismo. Se antes a rainha Elizabeth passou para debaixo do tapete, jogou para debaixo do tapete para ele continuar, porque ele teve a tentativa após morte da mãe retornar à vida pública, trabalhar para a realeza, como aparece aqui no Natal, aparece ali na Páscoa, vai aparecendo e vai indo, e o rei Charles, não. O rei Charles sempre foi contrário, tá? E o príncipe William também. Mas é o que eu falei, demanda ali todo um ritual, todo um processo. Além deles terem a instituição, tem os laços sanguíneos e vira todo esse caos. Além de tudo que eu falei que ele perdeu, tem duas coisas importantes que gera dúvida. A linha de sucessão ele permanece porque também o parlamento precisa retirar. Não é bagunça. O próprio príncipe Harry continua lá. Ah, mas o príncipe Harry abdicou, não, ele abdicou dos serviços reais, mas ele continua lá, inclusive os filhos dele com Meghan. E depois vem o príncipe Andrew e suas filhas. Para ser retirado, processo, ele tem que responder, aí existe retirar tudo, mas simbolicamente, gente, mas ele está ali na linha de sucessão, não se alterou, pelo menos até o momento, já que existe um movimento de retirada do ducado no papel mesmo, Duque de York, que é o importante título, e da linha de sucessão. Então isso está sendo bastante debatido, mas isso é apenas no papel, na burocracia, e o parlamento tem que se mover. Não depende apenas do rei. Entenderam essa diferença? A casa que ele morava era uma mansão muito importante dentro do círculo real, ali em Windsor, e existe a especulação, as notícias que o príncipe William e Kate foram decisivos de retirar, porque era um objeto de briga de rei Charles e do príncipe Andrew, que havia muita especulação dentro da mídia, da imprensa, e dessa vez pegou também de surpresa, já que esse homem não queria sair de lá, gente. Ele não queria largar o osso, essa é a verdade. Tá? Aí o príncipe William chegou e falou assim, segundo as informações, chega, eu tenho 3 filhos pequenos, eu não quero a imagem deste cidadão ligada comigo. É só você ver a cara do William no funeral da duquesa de Kent, que ele quase fuzilou esse tio dele. Então ele fez assim, retira! Esse problema é seu, esse problema é da sua mãe, quer dizer, da minha avó. Retire! Imediatamente, senão eu que vou retirar. Pelo amor de Deus, faça isso. Já basta outros problemas. Então a Kate também, visualizando o cenário de filhos pequenos, eles se mudaram ou estão para se mudar próximo. E o castelo de Windsor é a simbologia máxima da monarquia. Então não tem por que esse cara ficar lá dentro. Porque existia um contrato até 2070 para ele ficar dentro deste lugar. Vocês imaginam isso? Então, é vitalício. 30 quartos, morava ele e a dona Sarah, outra que se aproveitava financeiramente do título do marido, ex-marido, que se separaram, divorciaram, não voltaram porque príncipe Philip, Anne, Charles, todos foram contrários. Então, com a decisão do rei, os irmãos Anne e Edward decidiram, vamos apoiar William, Kate, todos contra. Bora tirar esse homem, bora tirar essa mulher. Eles apareceram no funeral, gente. Ninguém gostou deles lá. Eles não gostaram deles lá. Então acabou. Aí foram retirados. Aí existiu a especulação que eles queriam a casa de Harry e da Meghan antiga. E a Sarah queria a casa da princesa de Gales, do príncipe de Gales, que eles moravam. É mole. Só que a decisão foi tomada. Ela vai morar em um lugar que não foi especificado e ele vai morar no palácio, no castelo de Sandringham, que é a residência ali onde o rei vai, o castelo do Natal deles.
Só que dentro desses castelos existem casas, e aí ele vai ser realocado lá e vai ser sustentado pelo rei. Dinheiro privado do rei, do bolso do rei. Bem, o dinheiro do rei vem dos contribuintes, mas é dele, entendeu? É quase um salário. Então, o rei, até agora, gente, esses irmãos do Andrew juntaram e estavam lá sustentando ele, porque ele foi perdendo tudo. Existem várias teorias. Quem sustenta esse cara? Quem traz esse dinheiro? Não pagava mais aluguel da casa, então, desta Royal Lodging que ele morava, é bem complicado. Então ele passa a morar lá e é o ostracismo do ostracismo. Mesmo morando em uma casa enorme, gigante, é, é, é um castelo que existe o refinamento histórico, mas usado só em períodos breves pela realeza, porque Balmoral é o mais utilizado, outras residências são utilizadas, mas ele vai ficar mais isolado. E essa é a ideia. Some da minha frente. Esse é o recado do rei Charles. E existe uma negociação, com certeza, por trás disso tudo. Não tenham dúvidas de que esse homem pode reaparecer com uma biografia, destruindo a família real. Contudo, para ele ficar quieto, deve ter ou deve rolar esse dinheiro. Se o rei Charles está bancando ele até agora, quem bancará ele no futuro? Essa é uma questão que a gente fica aí na mente, porque o príncipe William parece que não vai ficar sustentando o tio dele, né? A parte final do comunicado do rei Charles é a mostra do que o povo quer, ou que o povo sempre quis. Ele fala o seguinte, abre aspas, o comunicado. Suas majestades desejam deixar claro que os seus pensamentos e maiores simpatias estão e continuarão com as vítimas e sobreviventes de quaisquer e todas as formas de abuso. O que se entende deste final? Todos eles criam uma amplitude para todos os casos. Não é referente ao caso do irmão, mas é um chega para lá do tipo, nós não compactuamos, é uma resposta para o público. Nós, o rei, a rainha, a família real, é um toque ali final, o grande final, como quer dizer, olha, nós não. Ele já está recebendo tudo o que tem que receber, o ostracismo, tudo, pronto. A família real fez. E essa ideia por ser parte da família real, e pelo histórico da família real, em não ter, pelo menos, envolvimento, investigação policial, sempre ser mascarada a situação, traz essa sensação de impunidade. Então, essa sensação de o príncipe Andrew achar, estou acima de todo mundo, eu estou acima de todos. Todos devem fazer o que eu quero, porque eu mereço. Eu mereço, eu nasci assim. Então, este final chama a atenção no comunicado e abre as portas, pelo menos mostra que o rei Charles fez o caminho, tá? Para as princesas. Surgiu muitas matérias, as filhas de Andrew, a Beatriz e a Eugenie, se elas continuariam, se não, se o William fez ali uma ameaça para elas poderem, isso aí a gente não vai saber, mas veio um comunicado, uma fonte do Palácio de Kensington, que trabalham diretamente com o Príncipe de Gales e outros ali dentro da realeza, e que relata que não existiu nada disso. O Príncipe William não tem ou não pressionou com títulos. E aí a gente cai novamente na ideia, esses títulos concedidos à princesa Eugenie e à Beatriz são do rei. Então o rei também, já as fontes dentro dizem que não existe isso, elas não vão perder, continuam, elas são casadas, bem casadas ali com pessoas, com homens com posse, dinheiro. Elas não têm títulos, porque mulheres não recebem título de ducado, baronato, essas coisas. Quem recebe são os homens. E até agora, os homens, os maridos, não têm nenhum título. Então, se elas perdessem, elas não teriam mais nada. E não é o objetivo do rei. O objetivo do rei é proteger as sobrinhas de todo escândalo. E também, muitos acreditam que tudo isso o Andrew
pensa, ou pelo menos está pensando nas filhas. Ah, é muito difícil. Se a pessoa não pensa nem nas vítimas, não tem empatia, mesmo sendo filhas, ele está pensando nele mesmo, nos benefícios, porque as filhas devem ajudar ali o pai a se manter, né, para não ficar aí para sempre jogado, né? Vai estar lá longe, nos palácios longínquos da monarquia. Gente, a gente acha. Vai ali pra uma casa, vai pra um kitnet. Não é pro kitnet, não, tá? O rei continua pagando ele. A segurança, ninguém falou nada, se vai continuar tendo segurança ou não. É isso. Bem, quando ele se. Então, no caso aqui das princesas, fica bem claro. Então, o rei determina, também seguindo a lei do monarca, do rei George V, ali, que limitou, que eu disse lá no início. Segue essa premissa, segue então esta ideia, tá? Primordial. O rei não tem essa vontade. Ele só fez mesmo com o príncipe Andrew, ex-príncipe, porque era necessário, né, gente? É a vida da família real correndo risco. É a sobrevivência. The Crown, tá? Bem, outra questão levantada, que eu tô acabando aqui o vídeo, foi os cachorrinhos da rainha. Porque a Sarah ficou cuidando deles. E o Duque, ex-Duque, Andrew, a ligação aí então com a mãe, para até fazer a opinião pública ficar, ter a rainha Elizabeth II, os cachorrinhos da mãe, né? Então, esses cachorrinhos até o momento têm um destino que pode ser que as filhas do Andrew, né, fiquem. Tem uma ligação com a avó também bem forte. Existe essa ligação. Ou vai ser decidido também, mas os cachorrinhos vão ficar bem, tá? O problema não é esse. O problema é de imagem mesmo, mas todo mundo começou a perguntar e os cachorrinhos, porque todo mundo pergunta ou tem um questionamento. Mas os cachorrinhos, então, da rainha vão ser cuidados aí, vão estar aos cuidados, pelo jeito, pelas filhas aí, então, de Andrew e de Sarah. A dona Sarah vai morar sozinha, tá? As filhas estão chateadíssimas, segundo as informações dos tabloides. Mas, gente, é muita informação pra gente fazer e eu vou trazer mais vídeos trazendo o grosso dessa história de Espetin. Fazer outros vídeos, aí eu vou trazer detalhes deste caso nefasto do ex-príncipe, do Espetin, da Virgínia. Aí vocês vão entender, se vocês quiserem, comente que eu vou fazer, tá bom? Eu vou colocar, porque senão fica um vídeo enorme, já está passando dos 30 minutos. É isso, ficou até o final aqui? Coloca ex-príncipe. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam lá no meu Instagram, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero no próximo vídeo, que ainda vou continuar a trazer notícias deste caso que está dando o que falar. Fui!